Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com duas informações importantes. Uma a nível nacional para as famílias que estão no Auxílio Brasil e outra para uma região que vem aí um tipo de auxílio moradia que vai pagar um valor muito bom para essas famílias. É o famoso auxílio aluguel, auxílio de moradia para milhares de famílias nessa região, tá? Duas notícias. Acompanha a gente. Primeira notícia, a gente vai falar sobre essa região. Você que mora aí no estado de... Acompanha esse vídeo, tá certo? Olha, muita gente está questionando sobre o gás, se de fato vai começar em janeiro ou se vai começar agora no próximo mês de janeiro, tá? No próximo mês de dezembro. Então, há uma grande expectativa. Deixa eu lembrar aqui, você que vem perguntando, é o seguinte... O gás foi aprovado, o gás dos brasileiros. A Câmara e o Senado aprovaram, o presidente sancionou na última segunda-feira e aí já está valendo, já está vigorando essa lei. Serão 5 anos de vale gás, de gás dos brasileiros. Vai ser pago um mês sim, um mês não. Não vai ser o valor integral. Muita gente acha que vai ter direito a receber um gás de cozinha completo. Não, gente, é só a metade, tá? 50%. Então você que acha que vai receber o valor por integral, um gás de cozinha, um mês sim, um mês não, esqueça, é a metade do valor do gás. A proposta era 100%. Lamentavelmente, o Senado mudou a regra, a Câmara tinha aprovado 100%, o Senado mudou e aí aprovou. O presidente foi e sancionou. Então, durante 5 anos, serão 30 gás, 30 parcelas. Um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Ok? Então, a previsão de começar é agora, dia 10 de dezembro. Porém, o governo não é obrigado a pagar agora em dezembro, porque a lei diz que o governo tem 60 dias para começar a efetuar os pagamentos desse vale gás, desse gás dos brasileiros. Porém, como estamos no ano pré-eleitoral, o presidente é candidato à reeleição, ele e outros interlocutores, outros parlamentares estão pedindo celeridade, ou seja, que seja acelerado, que não fique para dezembro, ou melhor, que não fique para janeiro e seja agora em dezembro, a partir do dia 10 com o final do NIS 1. Então, há uma grande expectativa que esse gás saia a partir de dezembro, a partir do dia 10, ok? Então, o pessoal do BPC vai ter direito, benefício de prestação continuada, o pessoal do Auxílio Brasil vai ter direito, as mulheres vítimas de violência doméstica também terão direito, o pessoal do Cadinho Único serão aproximadamente 19,1 milhões de gás. Mais de 19 milhões de pessoas terão direito a receber esse gás. Não é um número exato, é um número aproximado segundo o governo, tá? Então vamos agora aguardar, torcer com grande expectativa que de fato comecem os pagamentos agora em dezembro. Eu lembro, o governo não é obrigado a dar dezembro, dá só em janeiro, porque são 60 dias. Lógico, se você fosse o presidente Bolsonaro e você sendo candidato à reeleição, você queria o quê? Ter a máquina na mão. Todas as ferramentas o governo quer usar e está usando. Vai deixar para janeiro, podendo pagar agora em dezembro? Vamos esperar se isso é possível acontecer. Vamos torcer que saia, tá? Primeira dúvida tirada. Muito bem, R$400, terça-feira começa aí a análise, né? Foi feito um pedido de vista no Senado e agora, dia 30, terça-feira, a gente vai saber se as mudanças que aconteceram no texto para pagar R$400 de forma permanente ao Auxílio Brasil e as outras 5 mudanças, foi um total de 6 mudanças, se a comissão, o CCJ do Senado, vai aprovar. Se der tudo certo, então teremos 2 votações. Lembro que são 81 senadores que irão votar, dias 1 e 2 de dezembro. O governo precisa de 49 votos. Está uma briga, voto a voto. A oposição pediu para mudar o texto, o governo atendeu, só que agora parte da oposição parece que não vai querer votar. Ou seja, é complicado uma coisa dessa, né? Vamos acompanhar. Bem, eu falei de 2 notícias. Vamos primeiro à primeira notícia, que você que mora no estado de Goiás. O governo de Goiás preparou um projeto, que é um programa para auxílio de moradia, que vai beneficiar 30 mil famílias. Olha, Alex, o que é isso? O governo deu o primeiro passo, na última quinta-feira, dia 25 de novembro, para criar uma nova linha de atendimento à população de baixa renda, que integra o déficit habitacional do Estado. Um projeto de lei de autoria da Agência Goiana de Habitação foi apresentado na Assembleia Legislativa, com o objetivo de criar o programa de aluguel social, para ter onde morar. A iniciativa inovadora visa combater de maneira imediata, com subsídio para alocação de imóveis, a falta de moradias em Goiás, afeta cerca de 156 mil famílias, de acordo com o Instituto Mauro Borges. Então,
Com a aprovação da lei, a proposta do governo de Goiás é atender cerca de 30 mil famílias goianas, conforme demanda surgida aí por meio de inscrições na AGEAB e com subsídio proveniente do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, Protege. Como vai funcionar se for aprovado? Eu sempre digo o seguinte, que o bom não era dar só aluguel, o bom era fazer casas, parceria com a Caixa Econômica Federal. O problema é que as pessoas que estão esperando agora são pessoas humildes. Por isso que o governo resolveu dar esse aluguel, né? Está esperando agora ser aprovado. Então, se for aprovado, o texto segue agora para apreciação em plenário, será concedido um auxílio financeiro no valor mensal de R$ 350 durante um ano e meio. Um ano e meio, R$ 350. São 18 parcelas para essas famílias que se enquadrarem nos requisitos. Caso haja aval da assistência social da AGEAB, ao final desse período, ele poderá ser prorrogado para mais 18 meses, conforme a evolução da situação. E aí, em vez de ser um ano e meio, poderá ser 3 anos. E quem iria pagar parte do aluguel, né, o próprio governo, com esse programa, R$ 350 todo mês. Mês sim, todo mês durante 18 meses. Dependendo da situação, poderá ser prorrogado mais 18 meses, ou seja, de um ano e meio, poderá ficar 3 anos aí. Portanto, é uma ajuda, né, para as pessoas humildes, pessoas que não têm onde morar, mas eu sempre digo que o melhor seria a casa. Seria a casa. A casa era muito mais importante, dar a casa para a pessoa ficar pagando. Nesse programa que existe do governo aí, antigamente era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela, né? E aí a gente fica pensando, o bom seria isso. Você está vendo aí o governador de Goiás, portanto, entregou, né, o projeto, agora é aguardar com expectativa se vai ser aprovado ou não. Muitos especialistas dizem que foi um grande passo esse projeto. Agora é esperar, a gente vai acompanhar isso de perto. No seu estado tem algum tipo de ajuda como essa? O governo paga algum tipo de aluguel solidário para as famílias humildes? Comenta aqui se você conhece algum projeto desse tipo, tá? Alex, e você falou também sobre as regras do Auxílio Brasil. Então, atenção às famílias que estão no novo Auxílio Brasil, no novo programa. Tem informação para você, vou mostrar aqui uns números para você entender a situação, tá? Presta atenção. Família que tiver aumento de renda permanece no programa. Vou repetir. Sobre o Auxílio Brasil. Família que tiver aumento de renda permanece no programa. Vocês lembram que no Bolsa Família, quando você ultrapassava a renda, a média, você saía do programa de forma imediata? Pois é, no Auxílio Brasil, o governo anuncia o seguinte, que beneficiários que tiverem aumento da renda familiar mensal, per capita, que ultrapassa o valor da linha de pobreza, ainda permanecerão no programa durante 2 anos, mas há regras a serem seguidas. Eu vou mostrar para você. O Brasil, né, está acompanhando aí toda essa indefinição do valor R$ 400, que depende do Senado. O Auxílio Brasil começou a ser pago no dia 17. Quem era beneficiário do Bolsa Família foi migrado para o novo programa. As famílias que tiverem aumento de renda que ultrapassa as regras do programa não perderão o benefício de imediato. Vai ter um prazo. O prazo é de 2 anos para isso acontecer, mas para que o beneficiário permaneça recebendo o auxílio, é preciso atender alguns requisitos. Então, o programa institui a chamada regra de emancipação, que prevê o seguinte, vou mostrar para você aqui, para você entender toda essa papelada, toda essa parte burocrática, tá? Então, preste atenção, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender e não ser pego de surpresa. Funciona assim, ó. O programa institui a chamada regra de emancipação, que prevê o seguinte: as famílias que tiverem aumento da renda familiar mensal per capita, que ultrapassa o valor da linha de pobreza, que é a renda familiar mensal per capita de até R$ 200, permanecerão no programa durante o período de 2 anos, ok? Mas, para isso acontecer, a renda familiar mensal per capita não pode superar em 2,5 vezes o valor da linha de pobreza, ou seja, 2,5 vezes dá R$ 500. Caso a renda da família seja exclusivamente de pensão, aposentadoria e benefícios previdenciários permanentes pagos pelo INSS ou do benefício de prestação continuada do BPC, o tempo máximo de permanência na regra será reduzido para 1 ano. Em vez de ser 2, será 1 ano. Em caso de óbito, os rendimentos desse beneficiário não serão computados para a redução do tempo de permanência no programa relacionado
a regra acima, tá? Então, são as mudanças. Se você tiver alguma dúvida, eu peço para você voltar esse vídeo, tá? Volta o vídeo para você ter mais uma informação, ok? Ter mais detalhes, tá certo? Então, é importante que você fique a par da situação. Muita gente estava falando sobre essa emancipação, e aí está aí para tirar as dúvidas. Bem, se a renda do beneficiário voltar a diminuir após o fim do prazo da regra da emancipação, aí ele pode voltar a receber o Auxílio Brasil. Isso acontece muito. Uma pessoa começou a trabalhar, teve aumento na sua renda, teve uma renda extra, então ele tem 2 anos para poder sair do programa. Só que antes dos 2 anos acabar, e se essa renda voltar a cair, ou seja, se a pessoa de repente perdeu o emprego e a renda voltou a cair, então essa família vai voltar a receber o valor normal do Auxílio Brasil e não irá sair mais, tá? Se a família for cancelada do programa após o encerramento do prazo da regra de emancipação, poderá retornar com prioridade desde que atenda os requisitos estabelecidos para recebimento dos benefícios do Auxílio Brasil. Nesse caso, ocorre o chamado retorno por reversão de cancelamento, que pode ser realizado pelo período de até 36 meses após a data do cancelamento, mas não haverá o pagamento de qualquer parcela retroativa de benefícios do programa. Eu lembro que os pagamentos do Auxílio Brasil, que começaram no dia 17 de novembro, segue ainda com uma polêmica, porque muita gente, a maioria recebeu o reajuste de 17,84% em cima do valor antigo do Bolsa Família, mas no universo de 14,7 milhões de brasileiros, a minoria, mas representa muita gente, reclama porque não teve o reajuste, pelo contrário, baixou o valor, em vez de subir, baixou. E aí há uma possibilidade de que essa diferença, se o Ministério da Cidadania confirmar algum erro, se for detectada alguma falha, então deve pagar a diferença no mês de novembro. Aliás, no mês de dezembro, essa diferença que faltou no mês de novembro, tá? Então deve sair em dezembro. Outra coisa, o governo conta com a aprovação do Plano A. Qual é o Plano A do governo? É PEC dos precatórios. O governo fez várias mudanças a pedido da própria oposição. A oposição não queria votar para aprovar a PEC. E aí muda o texto, coloca pelo menos R$400 permanente e não provisório até dezembro. E fez outros pedidos, mais 5. E o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, de Pernambuco, ele aceitou, fez as mudanças, falou com as lideranças do governo, e a liderança aceitou e foi repassada para o CCJ. Houve um pedido de vista, ou seja, um tempo maior para ser analisado, e eles se reunirão na próxima terça-feira, dia 30, para definir se essas mudanças serão aprovadas. Se for aprovadas, aí segue para 2 dias de votação, provavelmente dias 1 e 2 de dezembro. Essa é a situação. Se for aprovado o valor dos R$400 permanente, aí em dezembro o governo já paga os R$400 e a tendência é pagar a diferença do que faltou no mês de novembro e ainda colocar mais 2,5 milhões de pessoas para receber nesse programa Auxílio Brasil já em dezembro. 1,5 milhão do pessoal que está na fila de espera do Bolsa Família também será selecionado e mais mães, chefes, que não tem o Bolsa, né, que não tinha o Bolsa Família, mas tem um cadinho único, e também famílias com prioridade, como famílias que têm idosos deficientes em sua composição familiar. Então, essa é a logística. 2,5 milhões de novos beneficiários se juntarão aos 14,7 do atual Auxílio Brasil. Então, vai ser um total de 17 milhões. Com a lei aprovada, que o Supremo autorizou, 9 votos a 1, deu carta branca para o governo federal. O governo poderá aumentar esse número de 17 para 20, talvez 21 milhões de pessoas durante o próximo ano. Segundo o relator na Câmara, o deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais, as chances de aumentar de 17 para 20, talvez 21 milhões de pessoas, é muito grande, mas só depende desse entrave. O que é isso? Dessa PEC. Se a PEC passar, se a PEC for aprovada, será R$400 de forma permanente, o governo terá saldo para poder honrar esses compromissos. Então, essa é a questão. Tudo rola em volta da aprovação da PEC, tá? Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no dia 17 de novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, nesse primeiro mês serão contemplados aí os 14,7 milhões de famílias, né, que receberão um total de mais de 3,25 bilhões de reais.
e o valor médio nesse mês está em torno de R$ 217 por família. Tem gente que recebe mais, tem gente que recebe menos, aí vai depender sempre dessa composição familiar, né? O pagamento do Auxílio Brasil, assim como era do Bolsa Família, segue com o final do NIS, e hoje, dia 27, não tem pagamento, mas teremos pagamento na próxima segunda, com o final do NIS 9, e na terça com o final do NIS 0, dia 30. E aí começam os pagamentos de dezembro a partir do dia 10, com o final do NIS 1, e segue até o dia 23 de dezembro com o final do NIS 0. Esse é o calendário para o mês de dezembro. Muita gente na expectativa, muita gente aguardando. Por incrível que pareça, tem pessoas que não querem que essa PEC seja aprovada, e a gente analisa pessoas que são oriundas, que pertencem à categoria de educação, porque elas dizem que serão prejudicadas, porque vão mexer em valores do Fundef, mas esses valores do Fundef também foram alterados. Foram 6 mudanças, então o governo vai honrar os compromissos de dividir em 3 parcelas. Os valores que quem merece receber os precatórios, por lei, acima de R$ 66 mil vai ter o valor dividido. Agora, no próximo ano, vai ser pago 40%, quando for em 2023 vai ser pago 30%, e quando for em 2024, paga mais 30% e zera os precatórios. Quem precisa receber esses precatórios menos do que R$ 66 mil, aí o governo vai pagar de cota única, na hora, nesse próximo ano de 2022, tá? Então, esse é o projeto. É aguardar, né, gente? Aguardar terça-feira, todo mundo ligado, todo mundo de olho em Brasília, para acompanhar essa guerra. Teremos esse embate, primeiro o CCJ, se a comissão aprovar as mudanças do texto, aí segue para a votação. Lembro que o governo precisa de 49 votos dos 81 senadores. A gente que está acompanhando isso vem observando que o próprio governo relata que tem em torno de 47 votos garantidos, mas é pouco, precisa de pelo menos mais 2 votos, e a oposição diz que tem 34 votos contra, mas alguns deles estão indecisos porque pediram as mudanças no texto e foram ouvidos, o governo mudou o texto, né? E agora é esperar para ver se eles vão garantir, confirmar o que eles tinham dito que iriam votar a favor. Muita novela, e a gente vai acompanhar tudo isso de perto. Uma notícia triste que está rolando é sobre a 4ª onda. Mercados estão simplesmente derretendo com a ameaça da nova onda da pandemia da Covid-19. A tendência atual é de investimentos em ativos mais seguros e proteção em moedas mais fortes, como o dólar, fazendo o real desvalorizar ainda mais. Isso é preocupante, porque nós recebemos em real, porém tudo está baseado em dólar. Isso não é bom, isso é péssimo. Essa nova que está chegando aí, essa nova variante, essa 4ª onda, está gerando muita expectativa, inclusive alguns países, como os países da África do Sul, vários países da África estão proibidos de entrar em outros continentes, em outras regiões. Moradores, habitantes desses países. É lamentável que a gente está convivendo. Já basta, a gente está acompanhando que os números estão caindo aqui no Brasil, em todo o mundo, e agora chega essa onda que é chamada de variante Omicron. A nova variante Omicron diz que é 10 vezes pior do que essa que a gente está se recuperando. É lamentável. Baseado nisso, aí algumas cidades que fazem festa, eventos de carnaval estão cancelando, adiando, devido a essa nova onda. Então, estão com medo. Outros não, outros estão para confirmar os carnavais. São Paulo, por exemplo, tem a questão da liberação do uso de máscara a partir do dia 11 de dezembro. Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro está pensando em voltar ao carnaval. E aí fica uma polêmica. O que é que você acha? Está certo confirmar aí os eventos, festas, futebol com casa cheia, enfim, liberar o uso de máscara em lugares ao ar livre? Dá a tua opinião sobre isso. Não é cedo, não. Não era melhor aguardar mais um pouco, já que a gente já viu tanta gente perder a vida, mais de 600 mil pessoas morreram, né? Foram vítimas dessa triste doença, desse vírus, e agora está pintando mais uma doença, mais uma variante, a gente fica com medo. Dá a tua opinião. O governo está certo em liberar o uso de máscaras? Ou é necessário fechar as fronteiras, fazer um novo lockdown? Isso pode afetar a população. O presidente Bolsonaro disse que não está preparado para outro lockdown. O presidente vem falando que agora tem que encarar.
Você concorda com as palavras do presidente? Tem que encarar essa variante, ou seja, tem que continuar tudo como está voltando agora ao normal ou não? É polêmico, mas dá a tua opinião, tá? Aproveita e compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Ótimo sábado. Até a próxima. Tchau, tchau.